Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Nesta aula de hoje, nós teremos como proposta de tema, de discussão aqui sobre o Império Macedônico, com a contribuição e ascensão do Alexandre o Grande, ainda falando dentro do Império Romano, e nós vamos terminar a discussão falando sobre o fim do Império Romano e a decadência, a invasão da Constantinopla e a decadência do Império Romano. Então, nesse bloco de discussão, para ir finalizando o assunto sobre Roma, nós traremos aqui a ascensão do Alexandre o Grande, que foi considerado como um dos maiores imperadores da antiguidade. É o que conseguiu expandir a sua área de dominação até o continente asiático, e vamos falar então do fim do Império Romano. Quais foram as consequências, quais foram os fatores que contribuíram para que houvesse aí esse processo de decadência do Império Romano. Então, a Macedônia, ele é um país localizado na região dos Balcãs, que fica no leste da Europa, que faz fronteira com a Grécia, com a Sérvia, Albânia e Bulgária. Foi anexada à Iugoslávia no século XX. Tornou-se independente. A localização norte da Península Balcânica. Então, aqui vocês podem ver, o Império aqui macedônico. À esquerda, você tem aqui a Roma, Grécia, inclusive a Macedônia faz divisa com a Grécia. Fica aí no mar Mediterrâneo. A antiga Macedônia, o que vocês podem ver aqui, de laranja, que inclusive faz divisa com a Grécia. E a extensão do Império Macedônico, como que o Império Macedônico, como que o Alexandre o Grande foi conseguindo conquistar outros territórios, aí, formando um dos maiores impérios da antiguidade. Os macedônios eram considerados pelos gregos como bárbaros. Por que bárbaros? Porque os gregos viam eles como um povo atrasado, um povo sem riqueza e cujas atividades econômicas estavam voltadas somente para a agricultura e para o pastorio. Por isso que os gregos, então, consideravam os macedônicos como povos, entre aspas, bárbaros. Porque na concepção dos gregos, eles não tinham cultura, eram um povo simples que viviam do campo. A principal atividade econômica era a agricultura e o pastoreio, eram pastores. Como um país atrasado e sem riquezas chegaria a construir um dos maiores impérios de toda a antiguidade clássica, como os macedônios conquistaram tão facilmente a Grécia? Em 338 a.C., as tropas macedônicas, que era liderada pelo Filipe II, que era o rei da Macedônia, derrotou Tebas e Atenas. Tebas, que era cidade egípcia, e Atenas, cidade grega. E aproveitando o enfraquecimento dessas cidades gregas, devido às guerras, conquistou então facilmente a Grécia. 2 anos após sua vitória sobre os gregos na Batalha de Queroneia, ele foi assassinado por um oficial de sua guarda pessoal. Filipe II tinha um grande sonho, que era conquistar além da Grécia. O Império Persa, sonho esse realizado depois pelo seu filho Alexandre o Grande. Então, quem consegue expandir aí, o território macedônico é o Alexandre, que era o filho então de Filipe II. Falange macedônica, o exército de Filipe II. A invenção da sarissa
é creditada a Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que é esse tipo de formação, né, aqui de guerra. Né? Era formado por 16 fileiras, a falange, né, que era essa formação, né, do exército, né? Continha 256 homens. As 5 primeiras fileiras estendiam suas sariças. Então, essas 5 primeiras fileiras aqui que vocês estão vendo, né, era formado, então, a sariça, de 4 a 6 metros. Os soldados do meio para trás mantinham as lanças para frente e para o alto, formando um escudo contra, né, o ataque de flechas. Aqui, né, de preto e branco, aqui dá para vocês verem melhor como que era aí essa formação da falange, que era uma formação estratégica de guerra, né, era uma formação estratégica do exército quando ia guerrear com outra civilização. Alexandre, seu filho, herdou o trono e o sonho do seu pai, que era conquistar a Ásia, né, conquistar todo o Império Persa. Alexandre da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande, nasceu na Macedônia e morreu na Babilônia, região conquistada por ele mais tarde. Foi príncipe, rei da Macedônia e um dos 3 filhos de Filipe II. Foi um dos maiores conquistadores da antiguidade. Tornou-se rei com apenas 20 anos após o assassinato do seu pai. Em sua juventude, né, o Alexandre, ele teve como professor, né, o grande filósofo grego chamado de Aristóteles, que era um filósofo, né, que era uma espécie de professor, porque os gregos, né, os macedônios acreditavam que todo jovem deveriam ter a estratégia, o conhecimento aqui de filosofia, né, para se tornar, né, um grande líder. O Alexandre casou-se com Roxane e teve um filho, Alexandre IV, que morreu jovem. Seu maior amigo e companheiro foi Hefestion, também vice-comandante do seu exército. Na Batalha de Queroneia, Filipe II contou com a ajuda de Alexandre para derrotar Tebas e conquistar a cidade grega. Alexandre e o cavalo bucéfalo. Como Alexandre domou esse cavalo, o príncipe aproximou-se e agarrou o animal pelo freio. Percebera-se que o cavalo sentia-se atormentado com as próprias sombras. Por isso voltou contra o sol. Acariciou-o com as mãos, pronunciando-lhe palavras dóceis, até acalmá-los. Subitamente montou o animal sem lhe bater, correndo toda a brida. Alexandre tomou o cavalo para si. Era bucéfalo. O animal acompanhar-lhe-á por toda uma vida. O bucéfalo foi um presente dado, né, do seu pai para Alexandre, que era considerado como um animal mais indomável, né, que se tinha naquele momento no mundo antigo. Alexandre erigiu às margens do rio Hidaspes, na Índia, local onde o animal morreu, a cidade de Bucéfala, em memória aí ao seu cavalo. Então acredita-se que quando o Alexandre chega, né, na Índia, né, o cavalo, né, cai no chão e morre. Se vocês quiserem buscar um maior conhecimento sobre esse período da história, vocês podem assistir o filme Alexandre, né, que conta e que narra toda a história do Alexandre o Grande, né, que é uma forma também de vocês visualizar melhor a história, né, do Alexandre e do Império Macedônio. A conquista do Egito. Em 334 a.C., Alexandre liderou um exército de milhares de homens e atravessou a Ásia Menor. Depois marchou contra a Síria e derrotou o exército persa. E seguir também dominou Tiro. Depois disso, o exército de Alexandre avançou rumo ao Egito, onde não encontrou resistência. Ao chegar no Egito foi muito fácil, né, dominar a civilização, que não era uma civilização que tinha muita estratégia de guerra, então eles não encontraram muita resistência, daí a facilidade, né, de ter conquistado o Egito.
Para os egípcios, o Alexandre foi considerado como um grande libertador do Egito, porque o Alexandre libertou, né, aí os egípcios do Império Persa, que naquele momento o Egito estava dominado pelos persas, né? Por isso que chegar um outro povo e dominá-lo, né, seria um grande favor, né? Então por isso que não houve resistência quando Alexandre chegou para invadir, né, e tomar aqui o Egito. Por isso os sacerdotes egípcios manifestaram sua gratidão, fazendo de Alexandre o novo faraó. Aqui, gente, ó, vocês podem ver então o Império, né, de Alexandre, né? Então olha para vocês verem, a Macedônia, bem aqui no cantinho aqui, pequenininho, conseguiu conquistar todos esses territórios de verde aqui, todo esse território, né, foi aqui o Império Macedônico, né? Então, para vocês conseguirem visualizar melhor então o Império de Alexandre. O sarcófago de Alexandre. Alexandre morreu depois de 12 anos de constante campanha militar, sem completar os 33 anos, possivelmente como resultado de malária ou de um envenenamento, febre tifoide ou encefalite virótica ou em consequência do alcoolismo. Não se sabe ao certo, né, o que levou à morte de Alexandre. Há essas várias suspeitas aí, né, com relação à morte, né, verídica aí do Alexandre, que foi colocado no sarcófago, né, que vocês inclusive estão vendo aqui em cima nessa imagem, que é o sarcófago de Alexandre. O Império de Alexandre do Ocidente ao Oriente. Então, o Império Macedônico, né, liderado pelo Alexandre, é considerado como um dos mais importantes da história, porque foi o único que conseguiu expandir o seu império do Ocidente ao Oriente. Regiões que foram conquistadas aqui pelo Alexandre. A Grécia, o Egito, a Ásia Menor, a Síria, o Império Persa e Babilônia, né, a Mesopotâmia. Até chegar na divisa da Índia, né, quando aí os soldados já não aguentavam mais, já estavam todos cansados, né, aí e com a loucura de Alexandre, os soldados então resolvem voltar para casa. Inclusive lá na divisa, né, aqui do Império Macedônico com a Índia foi, né, fundado aí a cidade de Alexandria, né, em homenagem ao Alexandre. O que aconteceu com esse gigantesco império após a morte de Alexandre? Seu império foi dividido em 3 generais. O Egito ficou na mão do Ptolomeu, a Macedônia ficou com Antígono e a Ásia com Seleuco. Com o tempo, essas regiões ainda foram desmembradas em vários pequenos reinos. Então, gente, isso que foi acontecendo aí com o gigantesco império, né, de Alexandre, que foi aos poucos, depois da sua morte, né, foi se fragmentando, né, e dividindo em outras pequenas regiões. Enfraquecida, a Macedônia acabou sendo conquistada por uma nova potência que estava crescendo muito naquele momento, que era o Império Romano. Né? Daí simbolizou realmente de fato, né, o fim desse grande império, que construiu um império ainda maior que o império de Alexandre o Grande. Né? Então Roma conseguiu então dominar todas essas áreas que estavam sob o domínio, né, de Alexandre e se tornando então um dos maiores impérios aí da antiguidade. A cultura macedônica ou cultura helenística. O grande legado, a herança cultural de Alexandre à humanidade foi a cultura helenística. O que foi a cultura helenística? A cultura helenística, que é essa herança cultural deixada pelos macedônicos, né, pelo Alexandre, né, que é chamada de cultura helenística, nada mais é do que a fusão, a mistura da cultura grega com a cultura do Oriente. Né? Então, quando houve essa junção, essa fusão, né, da cultura dos gregos com a cultura do Oriente, houve-se então a mistura, surgindo a chamada cultura helenística. Foi a cultura grega que Alexandre levou para todo o Oriente. Né? Então, é esse modelo de cultura helenística, né, que o Alexandre levou para o restante, né, de todo o Oriente. A cultura grega helenística vem de Helen, origem dos gregos,
cultura oriental à cultura dos povos do Oriente. O principal centro da cultura helenística foi Alexandria, no Egito, que inclusive foi essa cidade, né, aí construída, né, em homenagem a Alexandre, que inclusive nesse local, gente, foi construído o farol de Alexandria, né, pelo Ptolomeu, em homenagem a Alexandre, que foi considerado, inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que é o farol de Alexandria. Hoje esse farol não existe mais, né? Houve um terremoto e aí, né, tudo isso se desfez caindo aí no mar, né, o farol de Alexandria. E aí, gente, nós chegamos ao final dessa parte aqui, né, falando sobre o Império Macedônico, e vou começar a introduzir para vocês sobre quais foram os fatores que levaram aí ao fim, né, do Império Romano. Império Romano esse que inclusive também conquistou, né, o Império Macedônico, se tornando inclusive um dos maiores impérios da antiguidade. Então eu vou fazer uma introdução, né, aqui agora com relação a os elementos que contribuiu para o fim, né, do Império Romano. Então, essa aula, né, ela vai ter que ser dividida em outro bloco, né, para facilitar ainda mais o conhecimento. O fim do Império Romano e a formação do feudalismo. Então, quando houve a decadência do Império Romano, surge então um novo modelo de organização político-social na Europa, chamado de feudalismo, que inclusive nós vamos estudar depois numa outra aula sobre a formação aí do feudalismo. Por volta do século III, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. Acredita-se que esse tenha sido, então, um dos fatores que desencadeou aí esse processo de crise do sistema feudal. Então, vários historiadores... Ai, tá me cortando aqui, deixa eu descer aqui. Vários historiadores... Isso, agora eu acho que assim fica melhor. Vários historiadores, né, dizem que o que levou aí à decadência, né, à crise do Império Romano, foram várias crises econômicas e crises políticas, né, que desencadeou aí o processo, né, de decadência do Império Romano. A corrupção que havia dentro do governo e os gastos com o luxo, né, aqui retiraram recursos que seriam investidos no exército romano. Com o fim das conquistas territoriais, diminuiu o número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Em crise e com o exército enfraquecido, né, passando por essas dificuldades econômicas, problemas políticos relacionados à corrupção, né, o enfraquecimento aí do Estado, né, o enfraquecimento do exército levou, né, com que as fronteiras ficassem cada vez menos desprotegidas, né? Porque não conseguindo mais manter o exército, né, que era inclusive, né, uma das maiores organizações aí do Império Romano, isso foi, né, deixando com que as fronteiras ficassem desprotegidas, favorecendo com isso a invasão, né, de vários outros povos, né, e inclusive passaram a invadir, né, territórios romanos os bárbaros. Muitos soldados sem receber salário iam deixando suas obrigações aqui, né, e deixando serviços militares, né, para trás. A crise econômica e militar. No ano de 395, o imperador Teodósio resolve dividir, então, o Império Romano em duas partes, né, que era o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, né, que era o Império Bizantino, com a capital em Constantinopla. Né? Então, o imperador Teodósio divide aí o Império, né, em duas partes, que é o que vocês estão vendo nesse mapa aqui. Né? Então, o Império Romano é dividido em dois.
Então, para aí já fechando, né, essa primeira parte, né, eu vou falar um pouquinho sobre quem é os bárbaros, né, quem são esses povos, né, que invade Roma e leva Roma à decadência aqui, né, chamado de bárbaros. Os bárbaros, gente, são povos que vieram da Ásia, chamado de hunos. Eles também vieram do leste europeu, chamado de eslavos, e vieram do norte da Europa, chamado de germânicos. Então, esses povos chamados de hunos, eslavos e germânicos, né, todos eles eram chamados de bárbaros aqui pelos romanos. Os germânicos, né, eram divididos em seguintes categorias, em seguintes povos: visigodos, ostrogodos, burgúdios, vikings, vândalos, suevos, lombardos e francos. Formaram reinos estáveis de curta duração. Eram rivais, disputavam entre si os territórios, né? Então, todos esses povos, né, bárbaros, também chamados de germânicos, né, eles queriam, né, a disputa e queriam conquistar novos territórios. Então, acredita-se que a invasão dos bárbaros, né, levou o desfacelamento, o enfraquecimento, né, do Império Romano, que naquele momento já estava passando por várias dificuldades, dificuldades econômicas, dificuldades políticas e o desmantelamento do exército, né? O exército esse que já estava sem receber, né, vários salários, foram abandonando, né, os seus postos aqui, né, deixando com que as fronteiras então ficassem, né, aí desprotegida. Então eu quero encerrar esse bloco, tá? Aqui e já na próxima aula vou retomar novamente, né, voltando a falar sobre os fatores que desencadearam, né, o processo de decadência do Império Romano. Então, gente, eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, vocês podem me procurar, né? Não fiquem receosos, tá? Podem me procurar. Fiquem com Deus, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.